Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse mais novo vídeo aqui no canal. E agora falando a respeito da recém-lançada minissérie Elise Matsunaga, Era Uma Vez um Crime. Qual que é o seu nome? Elise Araújo Kitano Matsunaga. Seu estado civil? Viu? Para você que não conhece, a Elise foi uma das mais céleres, mais conhecidas criminosas de um dos crimes mais bárbaros que chocaram o Brasil. A Elise, ela matou o marido dela, ela tinha dado um tiro na cabeça dele, esquartejou o marido, colocou em sacos de plástico dentro de uma mala e no interior de São Paulo ela foi distribuindo essas sacolas com pedaços do corpo do marido e acabou sendo descoberto posteriormente esse crime. O que mais chamou a atenção da crítica é por se tratar de uma menina que era ex-garota de programa, ela era uma prostituta, conheceu ele dentro da prostituição e por ele ser herdeiro de uma fortuna muito grande, que ele é herdeiro da empresa IOC. Eu sempre fui muito fã de crimes famosos que abalaram o Brasil de alguma forma. Eu gosto muito de uma autora chamada Ana Beatriz Barbosa. Ela é uma psiquiatra e ela tem uma série chamada Mentes. E nessa série chamada Mentes, ela traz diversos perfis de comportamentos sociais abordados ao longo de vários livros. Ela tem mentes inquietas, mentes ansiosas, mentes a respeito do borderline, eu não sei direitinho o título. E tem um que é o que eu mais gostei, que é o Mentes Perigosas, o Psicopata Mora ao Lado. O Mentes Perigosas, Psicopata Mora ao Lado, ela traz os níveis de psicopatia, os níveis que um psicopata tem, desde o mais leve até o mais grave, o mais avantajado, o mais potente, e tenta trazer histórias de crimes famosos no Brasil abordando esses níveis de psicopatas. Então você vê na história diversos casos famosos que passaram aí ao longo dos últimos anos. O casal Nardoni, que matou a filha, tem a Suzane von Richthofen, que matou os pais. Tem um caso muito interessante, que é o da Glória Pérez, aquela escritora de novelas, né, que diversas novelas famosas na Globo. E a Glória Pérez, ela teve a filha morta por um rapaz por questão de espaço em uma novela que ela estava gravando e que a filha dela era protagonista. O cara foi, junto com a esposa dele, matou a filha da Glória Pérez. Na época, até então, ele havia sido condenado, mas ele não tinha tido uma condenação tão grande. A Glória Pérez movimentou o Brasil, trazendo aí uma revolta, né, uma agitação social tão grande, que conseguiu mais de 1 milhão de assinaturas, que fez uma modificação no Código Penal da época. Então ela conseguiu essa modificação, fazendo com que os crimes chamados homicídios qualificados, que a gente fala homicídio e qualificado, é quando determinada situação potencializa aquele homicídio, mais ou menos nesse sentido. Por exemplo, um motivo fútil, um motivo banal, ou uma emboscada, matou por veneno, matou de uma forma que dificultou uma resposta da vítima. Então, quando existem alguns determinados tipos de homicídios qualificados por essa situação, faz com que ele tenha a pena maior. Mas esses crimes não estavam inseridos dentro da lei de crimes hediondos. Crimes hediondos chamados crimes de repulsa, de uma comoção social muito grande, que não permitem fiança, não permitem que a pessoa fique respondendo em semiaberto, um regime aberto. Então, a Glória Pérez conseguiu, na época, mais de 1,3 milhão de assinaturas para que fosse inserido o homicídio qualificado dentro da lei dos crimes hediondos. Ela conseguiu essa modificação apenas depois de um tempo. O assassino da filha dela acabou que ele não ficou dentro dessa modificação legal, porque ele não poderia pegar a pena por um crime que já tinha acontecido no passado, mas acabou que a Glória Pérez conseguiu uma modificação legislativa muito grande em decorrência do assassinato da filha dela. Então a gente teve aí essas abordagens. Outros crimes são falados no livro da Ana Beatriz Barbosa, e esse livro eu tinha lido na época da faculdade, eu achei ele fantástico. A gente tem aí algumas produções no cenário nacional que estão para ser lançadas ou que já foram lançadas. A gente tem a produção do filme da Suzane von Richthofen, chamado A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou os Pais. Serão duas produções lançadas simultaneamente,
trazendo duas visões diferentes. Eu achava que ele queria matar meus pais por amor. Eu não sei como é que eu pude me deixar levar por ela. Aqui, ó. Pá, pá, pá. Matou? Como se ela tivesse sido influenciada e os irmãos Cravinhos tivessem matado os pais dela, ou se ela de fato matou os próprios pais, trazendo essa abordagem dinâmica para você poder fazer um juízo de valor de acordo com o que você vê na interpretação. Que é feito inclusive pela Carla Dias, né? A Carla Dias estava recentemente no Big Brother Brasil, ela que interpreta a Suzane von Richthofen. A gente também tem a minissérie do João de Deus. O caso do João de Deus ficou famoso no Brasil, porque aqui pertinho em Goiás, lá na cidade de Abadiânia, se eu não me engano é a cidade, ele cometeu diversos abusos durante muitos anos. Até com a própria filha ele cometia abuso, utilizando-se aí da fé das pessoas. Muitos crimes foram relatados. Esse caso do João de Deus só ficou famoso porque uma menina lá de fora do país chegou a abordar isso dentro do programa do Conversa com o Bial. Gerou uma repercussão muito grande que encorajou várias vítimas a noticiarem os abusos que ele cometeu ao longo dos anos. A todo momento chegava uma série de denúncias do João de Deus, e descobriu-se que já tinham vários outros casos acontecendo ao longo de vários anos, só que nunca dava em nada, até que esses últimos deram. Ele foi condenado. Até então eu vi que ele estava em prisão domiciliar por conta da idade dele e o Covid-19. A série está disponível no Globoplay. A gente também tem a série O Caso Evandro, que é o caso de um menino que ficou desaparecido na década de 70 e traz o desdobramento desse caso. Cada hora uma coisa diferente, deixa você realmente embasbacado com todo o envolvimento das pessoas e de tudo que aconteceu na época de um caso lá atrás, trazendo agora também no Globoplay. A gente tem também a série Dom, que trata a respeito do caso do chamado Bandido Gato. Ele era chamado Pedro Dom, também algumas décadas passadas se envolveu com o tráfico no Rio de Janeiro e era um dos bandidos mais conhecidos. E a questão dele ter um embate com o pai dele, que supostamente combatia a corrupção e o tráfico no Rio de Janeiro, traz aí a série do Amazon Prime, esse embate entre pai e filho e a questão do dilema das drogas. E agora mais recente a gente tem a Elise Matsunaga dentro da Netflix. A Elise Matsunaga eu gostei muito da minissérie porque ela traz uma abordagem muito interessante. Ela traz a narrativa entre acusação e a narrativa entre defesa, trazendo personagens que estiveram diretamente envolvidos com o crime na época. Então você vai ver os jornalistas que cobriram as descobertas quando foi encontrado sacos com os pedaços do corpo do marido dela. A gente vê a promotoria, né, a acusação, que estava buscando entender e acusá-la e incriminar pelos crimes, colocando aí aumentos de pena. A gente vê as estratégias da defesa, querendo diminuir essa pena ou, quiçá, até absolvê-la dos crimes por conta dela ter agido de determinada forma. Vemos amigos, vemos parentes. E o que mais me deixou chocado, que a gente vê a própria Elise Matsunaga. É ela que conduz a minissérie e é ela que... Quando ela sentou, gente, eu falei não. Porque até então eu pensava que era uma série, uma minissérie interpretada, que nem foi a da Suzane von Richthofen pela Carla Dias. Mas não, ela chega, senta e começa a falar. E ela fala com uma realeza, uma realidade, uma crueza muito explícita, que ao mesmo tempo você fala, meu Deus, sabe? Você ri de nervoso, você fica indignado, você fica surpreso, você fica assustado, ela é irônica, algumas vezes ela é até engraçada. E um crime que aconteceu, ela desperta diversos sentimentos. Acredito só vendo mesmo para você poder ter uma dimensão do que eu tô falando. E ela traz alguns ganchos de um episódio para outro que você fica querendo não parar de ver em nenhum momento a minissérie até eu saber o desenrolar da história, mesmo sabendo que é um crime que já aconteceu. Algumas abordagens interessantes que a minissérie traz é a questão do machismo e da questão de o porquê. Por que ela cometeu o crime? Ela cometeu o crime porque
ela queria fugir de um relacionamento que era abusivo e de um cara que queria tirar a filha dela, ou então ela cometeu o assassino por conta de um suposto envolvimento com dinheiro. Ela poderia perder esse dinheiro, perder esse status, tendo em vista que ela era uma ex-garota de programa. E desse fio da meada dela ser ex-garota de programa, que traça os embates tanto da acusação quanto da defesa e até mesmo do julgamento de valor da Elise Matsunaga. Muitas falas machistas a gente consegue ver ao longo da minissérie, falando, um amigo do Matsunaga que foi assinado fala, para uma mulher, ela até que atirava bem, ou então falava, eu nunca que imaginava que o Marcos poderia se relacionar com uma prostituta. Ou então, vindo de uma garota de programa, é óbvio que ela se interessaria pelo dinheiro dele e mataria pelo dinheiro, pela herança dele. Então a gente vê esse embate ferrenho entre machismo nas falas da acusação e o porquê realmente que ela cometeu esse crime, trazendo isso uma perspectiva de narrativa muito interessante. Tem hora que você desperta sentimentos, como se, de fato, é a acusação, tem horas que não, é a defesa. E o que eu mais achei interessante foi que me lembrou muito de uma outra minissérie antológica de um criador chamado Ryan Murphy. O Ryan Murphy, ele é o criador daquela série American Horror Story, em que cada temporada ele traz vários personagens com uma história específica de terror. E ele criou outra série chamada American Crime Story. Ele traz alguns casos de crimes célebres que aconteceram nos Estados Unidos. Um crime foi do Versace, o criador da marca Versace, que havia sido assassinado, e mostra o desenrolar dessa história. E também traz o caso do O.J. Simpson, que era um jogador que todas as evidências levavam a crer que ele tinha cometido aquele crime, que era ele realmente o que cometeu o assassinato da esposa dele, mas mostram as estratégias da defesa e da acusação e de como que ele conseguiu ser absolvido com uma narrativa que levou a crer que ele estava sendo acusado injustamente devido a um crime de racismo. Então a série da Elise Matsunaga me lembrou muito essa minissérie também, falando de fatos jurídicos do O.J. Simpson com ela, porque mostra as estratégias de defesa de um e de outro. Eu acho que vale super a pena, eu gostei muito. A gente está vendo diversas produções que a cada dia tem surgido e vale uma reflexão muito bacana a respeito desses crimes, né? Desse crime mais famoso que esteve presente no Brasil e que gerou toda essa comoção e desperta diversos sentimentos. Então eu espero que você chegue à sua conclusão, que você possa realmente saber, ela não é inocente, ela poderia ter feito aquilo por conta de vingança, ela realmente tinha que ter cometido aquilo porque não tinha outra situação para ela se embasar. Chega à sua própria conclusão e depois você vem aqui e comenta para mim o que você achou da minissérie. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, espero que você possa compartilhar com outras pessoas e em breve a gente se vê aqui para mais vídeos aqui no canal. Até breve.